Boa noite, pessoal. É um prazer receber a todos e a todas na nossa quarta edição consecutiva do Boteco Behaviorista aqui no Jack. É muito bacana a gente ter esse momento, esse espaço mais informal para dividir um pouquinho do conhecimento, aprender, para ensinar também. E eu só vim aqui para falar um oi mesmo e para anunciar a nossa mesa de hoje, né? Então, eu gostaria de convidar inicialmente o Felipe e o César, do Boteco Behaviorista. Professor Kester, que é da casa, a Carol e o Diego também. Recebam com muito carinho. Fica à vontade, fica à vontade de caça essa caça. Foi eu. Oi. Nossa, que luz forte. E aí, gente, boa noite. Eu sou o Felipe Epaminondas. Eu, junto com o César, somos os criadores do Boteco Behaviorista, lá no YouTube. Eu queria já começar agradecendo pelo convite. É a quarta vez que a gente está aqui. Já é quase uma graduação, né, praticamente. E, bom, a gente estava lá em Foz do Iguaçu, no encontro da BPMC, e a gente, poxa, a gente tem que decidir um tema para levar lá para Bauru, né? O que a gente leva? E aí a gente estava tomando café da manhã e no nosso hostel a gente encontrou com a Carol. A gente bateu um papo lá e a gente, nossa, cara, vai tão legal, né? Será que a gente consegue levar ela? Vamos perguntar para os meninos? E o que a gente pode discutir que a Carol pode contribuir? E o Kester, obviamente, né? Que está todos os anos com a gente aqui em cima também, né, Kester? E aí, quando a gente pensou no tema, e aí a gente já vai introduzir, a gente falou, quem mais? E aí está aqui o Diego. Vamos fazer o seguinte, antes de você começar a entrar no tema, vamos só pedir para eles se apresentarem, porque acho que talvez nem todo mundo aqui conheça. Carol, se apresenta aí. Boa noite a todos, eu sou Carol Francischini. Currículo completo? Não. Cerveja preferida. Tô descobrindo que é essa aqui, muito boa. Signo, Estado Civil e tal. Bom, eu sou analista do comportamento econômico ou economista comportamental. Essa é a minha área de forma ampla. Eu sou economista e psicóloga e fiz mestrado e fiz doutorado em psicologia experimental lá na USP. Sou casada, signo Câncer. Bom, Kester, professor da Unesp aqui há algum tempo. O que mais? Acho que é suficiente. Signo, não sei. Mas acho que é por aí, não preciso falar muita coisa, porque... Beleza que é aquário, né? Aquário não liga para isso. Boa noite, gente. Bom, meu nome é Diego. Primeiro é um prazer estar aqui no Boteco da Jaque de Bauru, porque eu também sou formado aqui em Bauru, não é? Saí daqui quando eu terminei a graduação, fui para Marília, aí para a USP, e agora eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E é muito legal estar aqui nesse boteco, tanto por ser um boteco real, e também pela parceria. Eu já participei de outras vezes, mas através do Hangout, né, outra coisa. E também dividir esse boteco com o Kester, que é uma pessoa que acompanhou toda a minha trajetória acadêmica aí, literalmente. Foi meu professor. Como é que a gente chegou nesse tema, então, César? Bom, tentando voltar, né, como tudo começou. Como o Felipe falou, a gente estava em Foz do Iguaçu, pensando, já atrasados, né, até peço desculpas ao Luiz, que ficou atrás da gente, qual que vai ser o tema, qual que vai ser o tema.
E, né, quarto ano consecutivo, e foi sempre um ano melhor que o outro, era uma responsa pra gente, né? A gente não conseguia fechar essa ideia. E a gente encontrou a Carol no café da manhã, e descompromissadamente a gente perguntando, conversando sobre o que cada um estava estudando. A Carol começou a falar sobre alguns temas de economia comportamental que ela trabalhava, que coincidentemente coincidiram, é ótimo, com algumas coisas que eu tinha estudado numa disciplina sobre tomada de decisão, que eu tinha feito lá na UFSCar. Eu comecei a pensar naquilo e comecei a pensar, bom, a gente geralmente para decidir esses temas a gente tenta arranjar, né, temas convergentes entre diferentes convidados possíveis para formar uma mesa. Daí eu pensei, bom, essa questão das ciências, da economia comportamental nas políticas públicas, quando se fala em políticas públicas e análise do comportamento, muitas vezes se invoca o Skinner, se invoca o Walden Chu, a relação com utopia. Utopia, esse ano faz 500 anos da publicação do Utopia, do primeiro livro, do Utopia, do Thomas More, né? São 500 anos esse ano, 2016. E assim a gente foi pensando no itinerário de como organizar uma discussão que relacionasse as três coisas, né? O título da mesa é Utopismo, Ciências Comportamentais e Políticas Públicas. E por que essa ideia? São 500 anos da publicação desse livro do More, né, que lançou, né, que cunhou esse termo, utopia, que depois foi usado para designar todos esses romances desse gênero, que na verdade existem desde a Grécia Antiga. E quando a gente olha, né, para a análise do comportamento, a gente tem um exemplo, né, de utopia não no sentido de impossível, porque Skinner nunca considerou o Walden Chu impossível, ele dizia que era uma proposta muito séria, mas no sentido de uma espécie de fantasia social, né, de como o mundo poderia ser, né, de como reformas poderiam levar a um mundo melhor. Né. Ele escreveu, acho que muitos de vocês devem conhecer, um romance, em 1948, chamado Walden II, né, em que ele imaginava, né, como a ciência do comportamento poderia contribuir, a análise do comportamento, aliás, poderia contribuir para reformas, para produzir um mundo que atingisse alguns objetivos humanísticos que para ele eram importantes. O Walden Chu foi recebido de maneira muito distinta e muito mal por alguns críticos literários. Alguns chegaram a classificá-lo como uma distopia e não como uma utopia, ou seja, mais como um pesadelo do que como um sonho social. E mesmo dentro da análise do comportamento existe bastante dissenso, né, entre entusiastas e não entusiastas da coisa. Apesar disso, né, apesar do Skinner ter escrito isso em 48, ter passado muitos anos posteriores falando a respeito de como a análise do comportamento poderia ser útil para pensar reformas da sociedade, parece que aquilo nunca emplacou tanto quanto tem emplacado mais recentemente, só que por meio de outra ciência comportamental, que é a economia comportamental. Né? Ainda falando em termos de data, em setembro desse ano fez um ano que o Obama baixou uma portaria que reiterou aquelas medidas dele, foi em setembro do ano passado, vocês podem acessar o site da Casa Branca, está lá. Se não me engano, o título era Como os insights da ciência comportamental podem informar as políticas públicas, determinando que todas as agências reguladoras deveriam se basear, né, seu modo de legislar sobre ciências comportamentais. Né? Então eu acho que seria interessante para nós, analistas do comportamento, começar a pensar e começar a aprender um pouco sobre o que são essas propostas, né, o tal do nudge que vem das políticas públicas, a Carol vai explicar daqui a pouco, né, o que é isso. E daí pensar, por um referencial analítico comportamental, como que as tecnologias comportamentais se aproximam, se distanciam disso. Fiquei pensando muito nisso quando eu vi a palestra do Diego na BPMC, que foi sobre tecnologias comportamentais. Fiquei pensando na questão de como implementar isso, né, na parte mais de implementação. Então o professor Kessler, que pesquisa políticas públicas, gestão democrática, né, eu sei que o Luiz pesquisa isso também aqui. Então eu acho que seria um momento interessante para a gente juntar as três coisas. Então acho que para começar, acho que seria interessante situar o pessoal, então não sei se a Carol gostaria de começar, o que é essa história de nudge, né, de economia comportamental em políticas públicas? Porque eu fui ler lá o livro chama Teller e Sunstein, né, os dois autores. O primeiro livro acho que é 2002, se eu não me engano. E eles começam esse livro falando assim, olha, a proposta que a gente, não sei se é na introdução ou no prefácio, a proposta que a gente vai delinear aqui, ela não é nem democrata, nem republicana, nem de esquerda, nem de direita. E ali você já tem um certo estranhamento, né? O que esses caras estão falando, né? E aí, Carol, como que você introduziria o tema para For Dummies? Nossa, para leigos? Também não é nada político, né? For Dummies, uma plateia de analista do comportamento, né? Então, not so much. A ideia do nudge, ela tem crescido cada vez mais na área econômica e
E aí, eu vou falar em termos da análise do comportamento. Então, eu vou falar de um jeito que um economista comportamental ou um economista me ouvindo vai falar, né? O que ela está falando? A ideia do nudge é, se você admitir que o mundo te controla, o ambiente te controla, que é a primeira dificuldade. Né? Então, a gente tem toda uma cultura que diz para a gente que a gente é livre, que a gente tem livre-arbítrio, e muito da formulação da economia, de políticas públicas e ideologias políticas envolvem essa ideia de que você é absolutamente livre, você deve ter livre-arbítrio para escolher, e qualquer coisa que não admita isso está cerceando a sua liberdade. Né? Então, acho que parte da introdução do nudge, quando ele fala que a gente não é nem liberal, nem democrata, nem republicano, ele está dizendo isso, a gente é cientista. E a gente começa admitindo que o ambiente nos controla. Feito isso, a proposta do nudge é como modificar as práticas das pessoas culturais, econômicas, sociais, de uma forma simples, de uma forma econômica, sem precisar mover céus e terra para forçar as pessoas a fazerem algo. Isso vem do fato, já contextualizando, de que na economia, historicamente, vem da ideia de que para fazer política pública, basicamente você precisa punir. Você precisa ter imposto. Então, se você quer que aumente alguma coisa, você dá um incentivo, você dá uma graninha, você deixa de cobrar alguma coisa. Se você quer que as pessoas parem de fazer, você aumenta o imposto, você coloca uma multa. Então, vem dessa ideia. E o nudge fala, não, se você conhecer o seu ambiente, o controle que o ambiente exerce sobre você e sobre a sociedade, você pode identificar algumas variáveis críticas pequenas, fazer intervenções de baixíssimo custo e conseguir não apenas que as pessoas modifiquem os seus comportamentos, mas que o façam de uma maneira prolongada. Então, em vez de você fazer uma campanha de conscientização das pessoas sobre, sei lá, algum tema, reciclagem, e aí as pessoas reciclam por um mês. Uhul! Acabei de ser reforçada, vou falar agora até amanhã. As pessoas reciclam por um mês, mas aí elas não são reforçadas, não tem uma contingência maior que as reforce a fazer isso, desaparece daí ao mês seguinte. Então, a ideia do nudge é fazer uma pequena intervenção que perdure. Essa é a ideia geral. Entendi. Quando você começou a falar essa questão os princípios que regem assim, a ideia, né? Eu achei muito legal quando eu comecei a ler o livro do Taylor e do Sunstein. Foi muito diferente de qualquer, acho que, outro livro de economia que eu já tinha lido. Porque quando eles começam a falar, uma das justificativas para o nudge é que a gente parte de uma noção que eles chamam de arquitetura de escolha. Isso, você por favor, me corrija, porque eu estou assim, lembrando que eu li. Então, para o behaviorista, basicamente, eles vão falar, as nossas escolhas, invariavelmente, são controladas por circunstâncias, sejam históricas, sejam correntes. Né? Então, o que a gente faz é modificar um pouco essa arquitetura, só que de uma maneira muito especial, que é de uma maneira que não cerceie as possibilidades de escolhas das pessoas e ainda assim a gente influencie elas a seguir um determinado caminho. E daí eles usam a expressão que eu gostaria que você explicasse, contasse um pouco dos bastidores, né, que eu sei que você conhece um pouco dessa história, do que eles chamam que é a filosofia por trás. Né? Inclusive, eu acho que acho que ainda não chegou, né, no Brasil essa história, mas o Haeckel resenhou o livro do Sunstein, está publicado no GEAB, quem quiser ler, o Journal of Experimental Analysis of Behavior. Ano passado tem uma resenha publicada do Haeckel sobre o livro do Sunstein, que se chama Paternalismo Libertário, né, que quase 10 anos depois do primeiro livro, ele escreve esse segundo livro para tentar explicar isso que seria a filosofia por trás, porque eles foram muito criticados, né, também por isso, porque como que vocês vão tentar aliar essas duas coisas? É quase que um oxímoro, paternalismo libertário? É ou não é? O que você acha, Carol? Olha, a história de bastidor é assim, o Taylor, eu falo Taylor, tá? E Sustin, mas cada um fala do jeito que quiser. O Taylor, ele estava palestrando na Universidade de Chicago, contando dessa ideia de que você precisa conhecer esses controles que o ambiente exerce sobre você e precisa manipular.
E tem jeitos muito inteligentes de manipular sem precisar ficar punindo com multas e tal. E na hora da discussão, o Cass Sunstein, ele pega o microfone e ele fala: isso é muito paternalista. Agora vamos contextualizar. Isso foi um xingamento dos maiores. A cultura americana, em Chicago, então, dentro da cultura americana, existe uma resistência. Gente, segundo reforço. Eu não vou passar esse microfone nunca mais. Se eu parar de falar, vai parar de vir, eu vou parar. A ideia do paternalismo na cultura americana, ele pega muito forte, que é a ideia daquele governo autoritário que diz o que você tem que fazer porque é para o seu bem. E eles são absolutamente opostos a isso, eles detestam isso, tem assim, discussões de um matar o outro por causa dessa questão. E quando você vai na Universidade de Chicago, que é um dos ícones, um dos centros contrários a essa ideia, você pega o microfone e fala isso é paternalista, basicamente falou isso é uma porcaria, isso, não, né, isso é absurdo. É para passar o microfone, não? Eu falei assim, chamou ele de psicanalista, né, praticamente. E aí os dois se pegaram, né, começaram a discutir, não sei o quê, e ao longo do final da noite, ele estava explicando a ideia de que não é bem isso. Não é que eu estou dizendo que vem alguém que vai meter o dedo na minha vida e cercear minhas escolhas e dizer que esse é o certo para fazer. Não. Eu vou abrir todas as opções, eu vou deixar sempre disponível todas as opções a serem tomadas, eu vou apenas induzir, eu vou dar um nudge, é como se fosse um cutucão, um peteleco, um empurrãozinho, enfim, um incentivozinho. Eu vou, assim, sugerir, se você quiser, tem essa alternativa, mas se você não quiser, tem todas as outras. Então, essa é a ideia do libertário. E aí veio uma provocação, esse título mesmo, né? Você fala paternalismo, ainda mais no Brasil, não sei o quanto isso é, mas nos Estados Unidos, você fala paternalismo libertário, parece que você está falando branco e preto. Então, teve um marketing envolvido aí. Eu tô preocupado, assim, tipo um exemplo de um nudge, então, já que vocês estão falando que são intervenções pequenas para mudar grandes classes de comportamentos das pessoas. Então, um exemplozinho de uma mudança pequena. A questão da escolha presumida para doação de órgãos é uma boa... Eu ia falar do O-Power, mas eu falo da escolha presumida. Eu falo dos dois. São dois casos bastante famosos. Depois a gente precisa distribuir aqui. Eu vou começar com o O-Power. O O-Power foi implementado no Reino Unido e eles tinham um problema de consumo de energia, né? Quer dizer, está todo mundo consumindo grandes volumes de energia, horário de pico, aquele negócio todo. Como fazer as pessoas consumirem menos sem você aumentar a conta de luz, por exemplo, que seria a solução mais típica. Eles tinham lá todo aquele banco de dados, que eles sabiam o consumo de cada residência, já tinham isso faz tempo, eles fizeram o seguinte, eles incluíram na conta de luz que você recebe uma única informação. Quanto é o seu consumo em relação ao seu vizinho, à sua comunidade? Só essa informação. É uma informação, está lá. Só essa linha foi tinta, o custo deles foi a tinta. Essa linha diminuiu em 5% o consumo de energia no horário de pico em 29 cidades do Reino Unido. Parece que 5% é pouco, é muito. 29 cidades. Simplesmente porque eu me dei conta de que eu estou acima da média. Todo mundo no meu bairro está consumindo menos do que eu. E aí, sei lá, eu tenho uma família igual, uma família menor. Então, isso é exemplo de um nudge. Da doação de órgão. Quando você vai preencher o formulário em vários... Acho que no Brasil também, mas, enfim, isso aconteceu na Europa. Vários países europeus, você vai preencher algum formulário para o seguro de saúde, tinha lá a opção se você gostaria de ser um doador de órgão. E aí, se quisesse, você fazia um sim, senão você deixava em branco. Eles mudaram.
O formulário agora diz, marque X se você não quer ser um doador de órgão. Então, qual a diferença? Inclui a palavra não. Isso fez com que a doação, a quantidade de órgãos doados mudasse de uma média de 10 a 15% dos óbitos que aconteciam eram doadores para 90%, em torno de 90%, só para a inclusão dessa palavra não. Notem, ninguém foi obrigado, não tiraram a escolha de ninguém. Eles só colocaram o que eles chamam um default. O default era, se você não quiser, você avisa. E, assim, nem dá para estimar o número de vidas que foram salvas, porque uma pessoa que doa o órgão salva a vida de 7. Então, você pensa, 90% de uma população de um país vezes 7. Então, esses são 2 exemplos de nudge. Comentários? Não, eu acho muito louco isso, assim, porque eu fico me perguntando, esses caras, né, como que nem você falou, né, o Sunstein, eu nunca sei falar o nome dele, né, esse cara, não sei se quem não conhece, ele foi ministro do Obama durante não sei quantos anos, né, ele foi chefe da OIRA, que é o Office of Regulatory Affairs, que é uma das casas ministeriais mais importantes dos Estados Unidos. E esse livro é de 2002, então eu creio que foi bem ali na virada do século, né, que eles começaram que essa coisa começou a, né, popular mesmo. Deixa eu contar uma anedotinha. Eles combinaram tudo isso nessa noite aí que pegou fogo e depois eles ficaram pendurados com essa história de precisamos publicar. Precisamos publicar, precisamos publicar. Talvez vocês conheçam essa história. Sim, precisamos publicar e o negócio na gaveta. Só que, o que é? O Taylor, ele é economista. Economista é que nem psicólogo, né? Preciso pensar, preciso formular, preciso pesquisar. E o Sustin, ele é advogado. Ele encheu o saco, catou, escreveu o livro e deu para o Taylor assinar. Muda o que você quiser, mas, tipo, tá escrito, tá aqui. E aí que saiu um livro curtinho, pequenininho, fininho, super direto ao ponto. O que me intriga é que, assim, é uma coisa muito recente, né? Assim, ok, 15 anos, que seja, né? Nem 15, né? E já alcançou, assim, uma amplitude, né? Eu tive no Congresso Europeu de Psicologia, ano passado, por exemplo. Só se falava nisso, todas as, assim, palestras sobre políticas públicas, mesas sobre políticas públicas, tipo, na Itália, o negócio, a galera falando disso. Em Chicago, esse ano na ABA, várias palestras da galera falando de análise do comportamento e questões sociais, dava um print naquela tela da Casa Branca, do Obama fazendo aquilo. Olha, né, finalmente estamos reconhecendo. Mas eu acho que é muito mais em função da economia do comportamental do que talvez a análise do comportamento. O que não quer dizer que a análise do comportamento não possa, acho que tanto participar, quanto talvez até criticar essas iniciativas, sabe? Então eu acho que, porque, por exemplo, como eu falei, né, o Hacklin escreveu uma resenha muito positiva do livro do Sunstein, que está publicado no GEAB, mas tem também algumas visões já meio... Por exemplo, tem um artigo do Max Rokut, que na verdade é um artigo de crítica ao Skinner, né? Mas ele menciona, não sei se é numa nota de rodapé, numa nota pequena assim, essa questão do Sunstein, eu nunca sei falar o nome dele, e do paternalismo libertário, falando, isso daqui é a atualização daquilo que o Skinner queria fazer, ele tem um olhar meio... e é um cara que escreve sobre ética no behaviorismo, tipo, há muitos anos, e é um cara, assim, digamos assim, de dentro. Então, mesmo de dentro, você já tem visões, assim, mais entusiastas e mais críticas. Então, acho que é mais um momento, assim, para a gente primeiro conhecer a coisa, né, e depois... E agora o que eu fico me perguntando, e daí eu traria para a Kester e Diego, o que a análise do comportamento diria diante disso? Você que trabalha muito com políticas públicas, você que estava trabalhando lá com tecnologias comportamentais aplicadas a assuntos humanos. Inclusive, você está aqui puxando para tecnologias comportamentais, eu fiquei pensando, ok, então temos exemplos dos Estados Unidos, na Europa, o Biglan falou sobre nudge aqui na BPMC. Como é que estão as políticas públicas aqui no Brasil? A gente já está fazendo esse movimento? Então... Bom, muitas coisas, né, passam pela gente quando vocês estão conversando. Né?
Para chegar na condição de boteco propriamente, ainda falta um certo tempo. Porque aí a gente se engalfinha nas discussões de uma tal maneira. Mas me faz lembrar, primeiro, uma preocupação do próprio Skinner, e faz um tempo, sobre a questão do controle, sobre a questão da determinação ou não do comportamento, sobre a questão da liberdade, sobre a questão de planejar algum tipo de ou algum conjunto de contingências sob os quais a gente esteja, entre aspas, disposto a viver. Quando ele menciona o poeta, que eu não me lembro o nome, acho que o Diego vai lembrar, romano, que fala quis custodiet ipsus custodes, não lembra também, mas ele está perguntando o quê? Quem controlará o controlador? Né? Isto é uma pergunta importante, porque fazem essa pergunta e esse questionamento ao Skinner. E ele vai tentar responder mostrando que, não, o que importa não é o controlador, a pergunta está sendo feita de uma maneira equivocada. Nós não temos nada contra a ideia de controle do comportamento, de planejamento, e mais lá adiante de políticas públicas, que aí já é desdobramento mais nosso, etc. O problema é que não interessa quem controlará o controlador. O que nos interessa é que a gente decida quais serão as regras de controle sob as quais a gente concorda em viver. Então, e vai tocar nessa questão que vocês estão lembrando de literatura atual. Isso é extremamente importante, porque sempre uma das encrencas maiores na análise comportamental da cultura é o entrave ético. O que é bom para quem? Como a gente pode resolver essa situação? A professora Sigrid Glenn, no texto dela, Contingências em Walden Two, que é talvez um texto icônico do trabalho dela, né, de 86, quando ela lança propriamente, pelo menos por escrito, o conceito de metacontingências, e aí vai, ela faz um convite bem pensado para a gente. Ela não nos convida a fazer qualquer planejamento no início. Ela diz assim, vamos abrir nossas portas, nossas janelas, vamos olhar para aquilo que está próximo da gente, na universidade, o que está acontecendo no campus, na cantina, naquilo que a gente fala que falta um clima universitário propriamente, etc. Quer dizer, então, quando a gente olha mais perto, só tem uma coisa prática importante que vai acontecer. A chance de ter maior consenso sobre se vamos ou não fazer a mudança e em que direção, parece aparentemente maior, porque você pode usar o mecanismo face a face, que o Skinner tanto privilegia e defende, etc., para discutir exaustivamente até onde a gente faz a mudança. E isso está em contraposição à ideia pensada, e eu já falei que gostei demais do resumo que vocês apresentaram, porque eu acho que vocês pegaram questões centrais, e isso é extremamente importante, porque é a chance de a gente conseguir algumas mudanças pequenas. Você deu exemplos, uma pequena mexida numa frase pode mudar 5% na direção, não é? E sem grandes contestações, digamos, porque está próximo. Né? Não quero dizer que não, então tudo está resolvido porque diminuímos o número. Não, obviamente não é isso. Mas, nesse ponto, eu sou um pouco small is beautiful, meio Schumacher nessa coisa, não só nisso dele, não mais do que isso. Mas, assim, é a chance de que, fazendo mudanças,
e as mudanças produzindo algum tipo de resultado, porque sempre produzem, que elas possam ser vistas, analisadas, aprovadas ou não, mas que as pessoas possam ter uma participação acrescentada nesse processo de decisão. Daqui a pouco eu retomo, vamos passar para o dia. Tem aí? Tem aí. Queria dizer que estou mais aqui como observador e colocar algumas questões, né? Porque talvez não seja a área com que eu mais trabalho, mas quando eu escuto o termo paternalismo libertário, dá aquela coisa assim, será que faz sentido até utilizar? Primeiro, eu acho que no livro e no texto o título do artigo é Paternalismo Libertário, acho que é de 2003, se eu não me engano, não é? E dá a entender que a questão do paternalismo ali está associada à liberdade de escolha, ou seja, nós vamos modificar um pouco a contingência aqui, mas só que ela não é imposta ao sujeito. É isso. Não é? Ele pode ficar sob controle dela ou não. Não é? A parte libertária tem a ver acho que com uma discussão cabeluda, não é, de ética e se existe ou não liberdade, que não, é uma questão da filosofia moral e também da filosofia política. Então, a partir do momento que eles assumem um título e dão esse nome, eles, inescapavelmente, eles estão assumindo uma posição que eu acho que também é política. Não tem como fugir desse problema e falar, lavar as mãos e falar, não tem. Eu acho que eu lembrei, quando eu li isso no texto deles, eu lembrei muito do debate do Skinner com o Rogers. Quando o Skinner vai responder o Rogers, ele fala, mas eu não concordo com essa ideia do Rogers, que a prática científica tem que, antes dela, né, antes da prática científica em si, você tem que pensar em valores ou qual a finalidade daquilo. Não, tem sim. Ainda mais quando a gente pensa nessa dimensão de análise aplicada do comportamento que envolve planejamento cultural. Né? Que é outra questão importante, né? Não é nem quais serão os controladores, os planejadores, ou qual é a população controlada, que vai ser controlada nesse sentido, o alvo da intervenção, mas também qual a finalidade. Não é? A finalidade não é aumentar uma dada prática ou diminuir uma dada prática. Essa não é a finalidade. A finalidade envolve aí uma discussão ética. Né? Por que eu quero que isso aconteça? Então é inescapável tratar dessas questões. Né? Não dá para utilizar como uma tecnologia livre de pressupostos éticos e morais. E quando você vai para essa discussão, você vê sim que, usualmente, mesmo utilizando os nudges, ou outro tipo de intervenção ou tecnologia, um método de intervenção social, os planejadores estão sob controle desses valores. Pode ser do governo vigente, do que quer que seja. Não é? Então, é muito interessante você notar também outra questão ética importante, sobre a finalidade, do para quê, não é? Será que a intervenção ela é justificada? Pensa no nudge, tudo bem. Agora, eu pego os exemplos de São Paulo, por exemplo. Diminuição da velocidade máxima. Não é um nudge aquilo. Não tinha uma. Aí você vê o efeito depois de, eu não sei faz quantos anos que ficou em vigência, diminuição do número de acidentes. Fala, olha, legal, né? Parece que... Mas só que aquilo lá não foi uma estratégia, foi paternalista, mas no sentido deles, né? Mas não foi libertária, nem um pouco, né? Então é aquela discussão, será que, tá bom, é outra técnica, outro meio de intervenção social que provou-se interessante visando essa variável, redução do número de acidentes, mas isso justifica esse tipo de imposição via delineamento cultural? Eu só estou colocando a questão para vocês. Tá, então, deixa eu comentar um negócio. Quando o Biglan estava falando disso no curso dele lá na BPMC, ele estava falando, poxa, mas e aí, como é que a gente vai escolher algo que vai ser... que todo mundo vai estar de acordo, para a gente fazer essas mudanças sociais? E aí ele falou o seguinte, ele falou, por exemplo, saúde. Acho que todo mundo gostaria de ser mais saudável, ou pelo menos viver mais, viver melhor. Aí todo mundo, ok. E ele começou a citar exemplos de mudanças que foram impostas nos Estados Unidos e que estão sendo impostas aqui no Brasil também para diminuir o consumo de cigarro. Então, hoje não se tem mais propaganda de cigarro na televisão, as caixinhas de cigarro não ficam mais na frente, nos caixas, tem que ficar no fundo, e você não pode mais fumar em locais fechados. Então, uma série de mudanças sociais ali, de práticas que isso diminui o consumo, e você tem pessoas
sei lá, mais saudáveis. Eu olhei e falei, ok, legal, isso está sendo feito. Mas aí depois, no outro dia, eu pensei, e quando fizerem isso com a minha cerveja? E aí eu fiquei pensando assim, tá, mas será que todo mundo quer ser mais saudável e viver mais? Será que se eu quiser escolher tomar uma cerveja, se eu quiser escolher não ser saudável em alguns dias da minha vida, eu não deveria ter essa oportunidade? Então, e quando me colocam, né, todo esse conjunto de restrições que é para o seu bem, aí a gente está entrando em questões éticas, não? Sim, e essa discussão me remete muito à sua fala na BPMC. O Diego deu uma palestra sobre tecnologias comportamentais e a resolução de problemas humanos. E achei legal que você encerrou justamente com esse ponto, né, de que uma discussão ética ela precisa preceder isso. E eu acho que foi muito importante você fazer isso, porque eu tenho a impressão, eu posso estar sendo injusto, mas eu tenho essa impressão de que muitas vezes quando a gente começa a falar sobre intervenções e análise do comportamento, muitas vezes a gente parte de um pressuposto, e isso é uma herança do Skinner, porque eu tenho identificado isso relendo a obra dele, de que algumas coisas são ponto pacífico. Né? Então, essa questão ou da vida, ou da longevidade, né? De manter a vida, independentemente de como você vai manter essa vida, muitos dilemas bioéticos passam por aí, né? A longevidade a qualquer custo, né? Vários dilemas bioéticos têm a ver com isso. E eu acho que não são pontos pacíficos. Acho que a gente tem que voltar e discutir. Eu acho que para algumas pessoas isso assim, é tão óbvio que isso daqui deveria ser defendido, que aquilo deveria ser defendido. Não é. Não é um ponto pacífico. Só uma coisa, mas assim, que corrobora o que você está justamente falando. Quer dizer, parece que é importante ou é imprescindível até que a gente tenha uma análise da dimensão ética antes de botar para frente funcionando qualquer planejamento, por mais simples que seja. Mas a nossa vivência dessas situações tem mostrado que, sim, é isto, mas uma condição inerente a qualquer planejamento que seja colocado em ação, em atividade, funcionando, ele tem que ter uma modulação diária das questões éticas. Porque não dá para você dizer e fazer uma escolha prévia de valores que dure para todo sempre. Não dá. Então era só, eu acho, tem mais isso ainda, e que é uma encrenca difícil. Quem que estava falando? A Carol estava falando que tem um amigo dela que diz, nós estamos numa situação mais ou menos assim, que a gente precisa fazer as coisas, né? Precisa fazer as coisas. Chega uma hora que a gente tem que fazer alguma coisa, não é? A gente corre o risco de se equivocar, inclusive eticamente, etc. Então ele dá o exemplo, né? Pelo que você me contou, eu entendi assim, ele dá o exemplo de que a gente está no avião, em movimento, e precisa fazer alguma coisa que mude a rota ou mude o andamento, de modo que a gente não caia. Eu estou inventando a história, já estou acrescentando. Conta você. Vamos embora. Bom, eu ia comentar uma outra coisa a respeito já da questão ética. Eu concordo. Eu não sei, eu não estava na sua fala, Diego, eu não sei a ideia do anteceder. Eu gosto do exemplo do avião, porque, assim, o mundo perfeito, a gente planeja primeiro, discute todas as questões éticas, e agora que todo mundo concordou, está na hora de implementar. E aí os anjos tocam harpas e a implementação acontece. Só que a gente está num mundo que não é assim. Então, esse caso, a afirmação é assim, às vezes a gente tem que construir o avião durante o voo. Né? Quer dizer, as coisas estão acontecendo, você não... Óbvio que não quer dizer que você vai fazer qualquer coisa, você vai se embasar, você vai parar para pensar, mas não dá para ficar o tempo para o mundo e vamos discutir. A ética tem que ser no dia a dia, tem que ser... Os valores morais têm que ser revisitados constantemente. Dentro da economia, a gente, no século passado, a disciplina tinha um outro nome, não sei se vocês sabiam disso. A economia chamava economia política. Porque era uma constante debate de questões de execução, de política, de interação constante. E
ao longo ela houve um desdobramento, houve todo um movimento, enfim, que nem veio ao caso, e se dividiu, e hoje a gente tem o que a gente chama de economia positiva e economia normativa. E economia positiva é aquele pessoal que vai para a universidade e vai estudar, vai produzir os instrumentos de mudança. Então, vai estudar as relações, né? Vai lá bonitinho, quietinho, vai ficar fazendo as suas análises. E a economia normativa é o pessoal que está ali no governo Obama, no governo do Brasil, no governo de São Paulo, no governo do Rio de Janeiro, são no banco, sei lá, onde que esteja, bebendo da fonte dessas pesquisas, mas tendo que executar. E o importante dessas duas áreas é que elas se comuniquem. Porque é muito bonito você falar o instrumento certo é esse, mas você não vai lá executar. Você não vai lá tentar convencer o legislativo de aprovar isso daí e discutir. Então, como essas áreas, né, essa interação acontece? O nudge, ou o planejamento cultural, ele, nesse sentido, é um pouco positivo. Ele está tentando identificar variáveis críticas, mas é uma caixa de ferramenta. Tanto que o Taylor, quando ele assina o livro, se você pedir para ele autografar, ele tende a escrever assim, nudge for good, já chamando a atenção de que pode ser nudge for bad. Agora, a sua resposta, a solução para essa possibilidade é dizer, então, let's not nudge, né? Então, não vamos estudar tecnologia do comportamento, porque isso é perigoso. Ou vamos estudar, vamos aprender, vamos saber que isso pode ser for good and for bad, e vamos ficar em cima, discutindo isso enquanto o avião está sendo construído no voo. Sim, eu concordo. O meu comentário foi mais no sentido de que essa discussão deve ser feita, porque normalmente ela fica em segundo plano. É mais um pouco o que o César comentou também, né? A questão ética. E um ponto que eu sempre tento discutir com os alunos quando eles fazem os projetos de intervenção social é, agora a última sessão é uma matriz ética dos efeitos a curto, longo e médio prazo para o indivíduo, a população e sociedade como um todo. Porque você tem que fazer eles pensarem nessas questões. Durante o desenvolvimento de um projeto de intervenção, claro que se a gente fosse pensar, não, vamos resolver as questões morais e éticas, nunca ia acontecer a segunda parte. Essas questões não vão ser resolvidas, né? Outra pergunta aí para o pessoal do NUD, né, que fundamenta a parte do pessoal do NUD, que isso eu lembro muito bem do livro também, que um dos argumentos para sustentar o paternalismo, a parte paternalista, é que eles dizem que as pessoas não sabem fazer escolhas. Não é? E eles falam isso a partir de dados experimentais sobre choice, um monte de pesquisa lá sobre comportamento de escolha. Eu lembro, quando eu li isso a primeira vez, eu me lembrei daquela ideia muito cara, a análise do comportamento, de que o organismo está sempre certo. Né? Não importa o resultado do experimento. Se não for o que você estava esperando, o comportamento dele, a gente tem que explicar ele, por que ele está fazendo aquilo. Isso se estende também a essas pesquisas sobre escolha. Não é? E a partir do momento que eu falo, não é o que eu esperava, porque não é a escolha correta, não é? Isso pode ser desde o laboratório, né, até a discussão de comportamento humano, complexos. Só para dar um exemplo muito atual. Por exemplo, na situação de greve, um dos problemas que os movimentos sindicais encontram é a baixa frequência em todas as universidades, a baixa frequência de participação de professores, estudantes, etc., nas assembleias. E aí o pessoal que está à frente, no comando de greve, etc., muitas vezes fica um pouco irritado e diz assim, mas o pessoal é alienado. Não, a pergunta ou observação a ser feita não é esta. A pergunta ou observação a ser feita é isso que o Diego disse. Por que eles não vêm? O que nós podemos fazer em termos de mudança de comportamento para um engajamento, uma militância maior, e assim por diante. Então, você tem tanto exemplos nas situações mais banais como nas situações mais complexas. O jogo de contingências tem como centro o organismo se comportando. É ele que vale. Só, assim,
Complementando muito, só para dificultar um pouco mais a sua vida. Isso que o Diego falou, né, parece que eles partem, né, desse pressuposto, as pessoas não sabem escolher. Que parece que uma coisa importante dessa... Não sei se é só da questão do nudge, mas acho que da economia comportamental, não sei se como um todo, mas acho que de uma maneira mais ampla, é meio que uma crítica a uma ideia, talvez típica de uma vertente mais clássica da economia, de que os sujeitos são totalmente racionais e livres para fazer escolhas deliberadas, independentemente das circunstâncias. Parece que o que a economia comportamental faz é um sujeito encarnado com as suas crenças, com as suas idiosincrasias e, até certo ponto, irracional. Né? Então, como que isso influencia essa questão? Você não sabe fazer escolhas, nós vamos te ajudar a fazer escolhas. César, obrigada. Descobri que eu não sou a única nudger da mesa. Você pegou um pouco do trailer, você fez o trailer do que eu estava comentando. Assim, vamos botar um contexto nessa fala. Eu não sei qual foi, assim, exatamente, mas eu consigo visualizar de onde ela vem. Ela vem de um debate que tem dentro das ciências econômicas, de que parte do princípio que os organismos, mais especificamente seres humanos, eles são maximizadores da utilidade. Isso quer dizer que as pessoas sempre vão tomar a decisão correta e vão sempre estar obtendo a maior quantidade de benefício. Tem um conto de fada aí em cima de o que seria o ser humano, e a crítica comportamental é de que isso não é real. É esse modelo de ser humano que olha o longo prazo e desconsidera as questões presentes, porque o futuro é o que vai delinear as suas escolhas, esse modelo diretivo de comportamento, ele não é realista. Então, essa é a crítica da economia comportamental. E aí você tem décadas e décadas, desde a década de 30, pesquisas demonstrando como as pessoas não seguem esse modelo de racionalidade. Então, exemplo clássico são as curvas de desconto. Somos descontadores hiperbólicos, já falando um monte de palavrão junto agora, né? O que isso quer dizer? Existe a ideia, que isso vem da economia, não é da psicologia, de que nós conseguimos olhar o longo prazo e escolher em função do nosso longo prazo, né? Então, eu vou poupar dinheiro agora para a minha aposentadoria daqui a 30, 40 anos. Porque eu sou uma pessoa racional, eu sei que, em vez de eu gastar na cerveja agora, o dinheiro que eu ia gastar na cerveja agora vai render juros e daqui a pouco vai virar um salário inteiro quando eu tiver 80 anos de idade. E isso, quando a gente vai para o laboratório, quando a gente olha o que está acontecendo... Bom, não precisa nem ir para o laboratório, né? Quando a gente está falando de previdência social aqui, a gente não precisa ir para o laboratório. Mas quando a gente vai para o laboratório e a gente vai fazendo pesquisa sobre escolhas das pessoas, as pessoas não fazem isso. As pessoas escolhem muito em função do contexto imediato, do jeito que a pergunta é feita. Então, às vezes, tem aquelas perguntas que a resposta é super óbvia desde que você pergunte do jeito certo. Então, se você fizer a pergunta enfatizando o aspecto negativo, ou se você fizer a pergunta enfatizando o aspecto positivo, as pessoas mudam de opinião. E aí vem essa sequência de experimentos demonstrando que as pessoas mudam de opinião em função da pergunta. Escolhem coisas diferentes em função do jeito que se é apresentado, em função do contexto que se é apresentado. Se você me perguntasse hoje de manhã, o que você vai fazer? Você vai comer uma salada no jantar ou você vai comer coxinha com cerveja? Fala, nossa, claro, salada no jantar, óbvio. E aí eu chego aqui, olho a coxinha com cerveja, adivinha o que eu comi? Isso não só com o humano, mas com o pombo, com o rato. Tem uma série de pesquisas mostrando. Então, a ideia de que as pessoas não escolhem direito não é uma opinião, assim, acaba desdobrando em política, mas é uma opinião científica. Quando você mostra que existem muitas escolhas que são feitas em que a pessoa sabe, e aí nem depende de consciência, ela sabe que faz mal, ela sabe que é errado, ela sabe que não devia fazer, e faz. Usuário de droga, por exemplo, fumante. Tem algum fumante aqui que não sabe os problemas do fumo? Alguém ainda não descobriu, não foi informado sobre isso? Obesidade.
Alguém não sabe aqui que o problema da gordura saturada, etc. E você, como você disse, você tem o direito de escolher errado. Você tem o direito de querer a sua cerveja, comer a sua coxinha, você vai preservar esse direito, mas você sabe que você não está fazendo uma decisão que é benéfica para a tua saúde. Então, esse é o contexto. Mas aí que tá, a partir do momento que você fala que essa é a decisão certa ou errada, você já não está falando mais do dado. Porque eu vou usar o cigarro por conta dos reforços imediatos associados ao consumo e não vou pensar na minha saúde a longo prazo. Os valores são diferentes, não é? Quem é essa terceira pessoa para dizer que a escolha é equivocada, sabe? Eu acho que aí, a partir do momento que você classifica as escolhas, existem escolhas divergentes, mas a partir do momento que fala que a escolha é certa ou é errada, eu acho que aí é inescapável essa discussão. Eu acho que é um juízo de valor até. Sim, e o juízo de valor, principalmente se a gente está falando de política pública, ele é inescapável também. Quando você tem que tomar, você é um decisor político, essa decisão está, assim, o que você fizer, nem que você não faça nada, é uma decisão. Então, assim, quando você está aí desse lado positivo, né, da pesquisa e tal, você, de fato, você não vai falar o ser humano que tomou a decisão de comer a coxinha agora em vez da salada. Isso está errado? Não, é uma decisão, você explica. Tem aqui o gráfico da curva de desconto, está aqui o prolongado, não é benéfico para a sua saúde, não é errado ou certo, mas não é benéfico e tal. Quando você vai para a política, não há como não ter uma opinião. Infelizmente, não há. Não fazer nada é uma opinião. Essa discussão, eu acho que essa questão que vocês dois levantaram me fez pensar no seguinte. Me parece que assim, o nudge ele resolve parte do problema, digamos assim, de que a análise do comportamento sofreu tanta resistência. Então, assim, parte do problema eu acho que tem a ver com a questão do paternalismo, com a gente ser vista como uma abordagem muito, acho que não é nem, acho que não existe tradução para patronizing. Acho que é mais do que paternalismo, né? A gente é visto como essa coisa quase que o Estado nos chama de criptototalitário, né? O Estado não é um behaviorista que tem um texto que chama Os Benefícios Sociais do Fumar. Ele é um cara absolutamente contrário a qualquer tipo enfim. Então, eu acho que ele resolve essa parte do problema mostrando que, olha, você pode preservar os cursos de a pessoa pode continuar tendo oportunidade de escolher uma ou outra coisa e ainda assim você pode influenciar na escolha de maneira significativa, né? Digamos assim, numa política que você vai ver depois, né? Que ó, o caso da doação de órgãos, eu acho que vocês verem o gráfico, né, no artigo original, é incrível. Por outro lado, eu acho que se ele resolve essa parte, ele não resolve a outra parte do problema que tem a ver com essa discordância, que é o seguinte: quem vai definir, então, que doar órgão é melhor do que não doar? Quem vai definir que não fumar é melhor do que fumar? Quem vai definir que... Então, talvez essa relação entre controlador e controlado seja o que falta. E daí me parece que, se por um lado a gente tem muito assim, com que se entusiasmar, eu acho, que com essa proposta, a gente também teria algo a criticar no bom sentido de como que a gente poderia pensar, como que a análise do comportamento poderia ajudar a pensar essa questão de a relação entre o controlador e controlado, como que o controlado poderia também ajudar a formular os objetivos da política pública, os objetivos do nudge, né? Porque não é só uma questão da gente ter as oportunidades de escolher todos os cursos de ação, mas como que vai ser definido para onde as nossas escolhas estão sendo direcionadas, né? Sabe, essa questão da participação na definição da política. Eu acho que essa é uma questão importante. Uma segunda questão importante, que é o seguinte, né? Por exemplo, se pegar o caso do Sunstein mesmo, ele foi um cara que começou a falar disso, acabou virando um ministro, né, de Estado, um ministro do Obama. O Skinner, ele começa muito entusiasta da questão do planejamento cultural, mas lá nos textos finais dele, ele tem alguns momentos, especialmente naquele texto, acho que é Por que não estamos agindo para salvar o mundo? Que chega uma hora nesse texto que ele diz o seguinte, que se o analista do comportamento ele vai realmente ajudar a produzir um mundo melhor, ele deveria se manter independente, descompromissado com agências governamentais, econômicas, religiosas. Como é que o analista do comportamento pode ser descompromissado com essas agências, né? A começar pela econômica, né? No nosso sistema é muito difícil. E no caso do governo, né? Porque o Sunstein, ele virou um
ele virou um assessor do governo, né? Um analista do comportamento. Ele pode ser um assessor do governo e ainda assim fazer uma mudança compromissada com um bem maior, digamos assim, e não apenas com a perpetuação da própria agência? Ou seja, fazer uma mudança de dentro é possível? Ou não, a gente tem sempre que se manter na questão de fora criticando a agência? Ou também não, isso daí é uma posição muito confortável, né? Ficar nessa postura de só criticar, criticar, criticar e não propor nenhuma mudança. Eu me vejo às voltas com essas questões e não tenho nenhuma boa resposta a respeito. Vocês têm algum palpite sobre isso, Kester? Absolutamente não tenho nenhuma solução mágica. Mas quando eu olho, por exemplo, em termos da questão que você colocou, de como é que a gente pode, no mínimo, negociar uma ação apoiada pela análise do comportamento, por analistas do comportamento em termos de políticas públicas, eu vejo que uma das grandes dificuldades, se a gente for pegar o cenário brasileiro, por exemplo, é justamente você planejar contingências que possam modelar o comportamento do gestor público para comprar a tua briga, entendeu? Nesse sentido. Se você olhar para a sessão, não precisa nem ser do Senado, porque tão mais sofisticado, nossa, mas pode ser para a sessão do impeachment da Câmara. Vocês acham que alguém aqui é capaz de fazer um programa que possa sensibilizar quase qualquer dos participantes para as metas em que a gente está discutindo, etc., e tão cuidadosos com essas questões éticas, que realmente a gente tem que ser, é desanimador. O Skinner se viu diante dessa situação, por isso que saiu um outro texto que tentava dizer assim, vamos provar que Skinner está errado, né? O título não era esse, mas tentando provar, você lembra disso, né? Eu acho que é esse, do Edward Chance, uma coisa assim. Mas a questão de pano de fundo, realmente, é que, e esse assunto também tem sido muito discutido pelos analistas do comportamento, tem gente escrevendo, o Alexandre escreveu bastante sobre isso, a Marina, né, sobre a justificação racional de valores. Quer dizer, não dá para trabalhar com essa hipótese antecedente de que a gente consiga delinear o que é bom. Muito menos numa sociedade democrática só, que é pouco. Se vocês leem o professor Habib, vocês vão ver, quer dizer, é um sistema de governo da maioria, não é para todos. Não é para todos os grupos minoritários, é para a maioria, porque a gente delega poderes numa democracia representativa para pessoas que vão votar supostamente por causas de grupos. Por isso que há também uma análise de... Teria sido o Skinner, inicialmente, alguém com uma propensão muito mais anarquista do que propriamente em favor de uma democracia. Qual terá sido? Então, é por isso, gente, que eu acho que a teoria do avião é boa. Ou pode ser do barco, nós estamos... a hipótese, virou teoria. Nós estamos nisso. O analista do comportamento não tem o direito de ser um sujeito imóvel. Só faz sentido fazer psicologia, e mais ainda, só faz sentido estudar análise do comportamento se você pretende assumir algum tipo de postura. Claro que de uma maneira muito mais cuidadosa, de uma maneira não despótica, de uma maneira não autoritária, de uma maneira receptiva, tolerante, compartilhada, todos os bons adjetivos que a gente aprendeu na escola e na vida. Mas que há o problema é como o César falou, e como o Diego, isso é inescapável, a gente não tem como fugir dessas questões. Acho que o convite da Sig e de Glenn, nesse sentido, nos anima um pouco, porque quando você faz pequenas coisas num âmbito onde você possa discutir, no mínimo, mais proximamente as questões, não que isso salve a humanidade, absolutamente, mas podem aparecer bons exemplos a serem ou não seguidos. Olha a bobagem que nós estamos fazendo com a análise do comportamento.
Acho que a gente tem uma série de situações mínimas, né? Projetos de controle da dengue, nós temos lá a orientanda da Camila, no Chão de Melo, que está usando um material que um grupo da gente produziu dentro de um bairro em Londrina, em relação à coleta do lixo. Então, são coisas que são tão evidentes, elas são tão escancaradas, que é muito difícil você encontrar alguém que tem um mínimo de discernimento e que vai dizer, olha, isso é um prejuízo. Prejuízo para quem, né? Então, acho que a gente tem que indagar esse outro lado também. Mas são cogitações, só isso. Eu tenho uma pergunta, ou talvez seja uma provocação, talvez, professor. Você comentou, eu concordo com tudo que você disse, Kester, sobre a impossibilidade de pensar num conjunto de valores e não decidir isso racionalmente para, a partir daí, pensar nas intervenções. Mas muitas vezes, sendo analistas do comportamento, nós ficamos sob controle da obra de Skinner. Você não acha que ele não fez isso? Que ele fez isso com os valores centrais? Até o valor de sobrevivência. Ele fez o quê? Tentou pensar, desenvolver alguns conjuntos de valores. É claro que quando ele fala do bem-estar do sujeito, ele associa isso a consequências reforçadoras, isso vai variar de sujeito para sujeito. Mas ele fala do bem-estar ou da sobrevivência das espécies e da sobrevivência das culturas. Não foi uma tentativa também de estabelecer um valor? A sobrevivência das culturas é um exemplo, ou aquela boa vida em Walden Shue, né? Com um conjunto de valores mais, talvez, palpáveis, a curto prazo, a médio prazo para o sujeito. Você acha que ele não tentou, de fato, fazer isso? Não, eu acho que ele sempre tentou, durante a vida inteira. Mas o problema é que a busca, ela não conduz a um resultado absoluto. É sempre um resultado... há um relativismo nisso. E eu sou razoavelmente relativista. Só não sou mais relativista porque, se mais relativista eu fosse, eu não seria relativista, seria absolutamente relativista, logo não relativista. Não, mas é isso mesmo. O meu comentário foi mais uma forma de vamos tomar cuidado, não é, com essa parte do discurso skinneriano, não é? Não tomar aquilo como algo fechado. Aquilo tem que ser colocado também em discussão crítica para os próprios analistas do comportamento. Não são valores fechados da área. Agora, você perguntar para mim, bom, para você, na sua vida, então é uma justificação histórica das minhas interações, etc. Você pediu, o que você prefere? Se tivesse que eleger um lugar para os valores fundamentais para o povo brasileiro. Eu vou dizer assim, eu gosto muito do artigo 5º da Constituição Brasileira, direitos e deveres do cidadão. Pô, mas esse cara é quadrado mesmo. Pois é história. Ou você perguntasse assim, bom, você gosta mais do que... se você tivesse que escolher alguns valores, né, pelo menos num lugar onde você pudesse participar para decidir, eu digo, olha, Declaração Universal dos Direitos Humanos, dignidade humana, que está além por isso que é para além de uma série de outros valores. Quando você pensa na dignidade humana, tem um guarda-chuva enorme, que aí é uma escolha pessoal. Eu acho importante, acho interessante, mas, enfim, eu também me enveneno. Uma coisa que me ocorreu assim com essa discussão de vocês foi um texto de vocês, de alguns anos atrás, que é aquele Skinner teórico da ciência ou teórico da moral, que eu acho muito legal, porque o que vocês mostram nesse texto, se eu entendi direito, né, se eu não entendi, você me corrija, é que a teoria moral do Skinner ela é uma derivação possível do seu sistema científico, mas ela não é uma derivação necessária, né? Então, a gente tem que ler o Skinner com o cuidado de que tem muito dos valores pessoais dele ali, né? E que, às vezes, a gente lê como se fosse uma questão do sistema behaviorista. Isso nos obriga a isso. Eu acho que, às vezes, falta esse cuidado quando a gente pensa... Não é? Eu concordo. Isso é importante, e principalmente porque ele não faz essa distinção, né? Tá tudo misturado lá na obra. O Skinner não faz isso, né? É difícil
ficar sob controle de uma coisa e outra ali, não é? Então, se a gente não tomar cuidado, acaba misturando o valor associado à coisa e acaba recaindo numa falácia, né? Naturalista. Gente, a gente já está 1 hora já falando. Eu acho que já é tempo suficiente para a gente poder abrir para perguntas. Então, eu acho que, por favor, façam perguntas. A gente tem um microfone disponível. Enquanto isso, se vocês quiserem comentar algo. O texto deles eu não comento, não. Joga pros outros. Eu tenho uma pergunta, não é um comentário. Pensando em efetividade de intervenções sociais, não é? Vocês acham, eu nem estou entrando na questão do nudge, principalmente, mas vocês acham que, a depender da consequência, do valor sobre o qual nós estamos sob controle, é justificável o uso de controle aversivo? Porque dá certo. A gente sabe que tem efeitos a curto prazo, funcionar, funciona. Não é? E se a gente pensar na matriz de contingências, não é? Reforço positivo, negativo, punição positiva e negativa. Só uma dimensão não envolve controle aversivo. Então, a nossa dimensão de trabalho, se não for usar controle aversivo, é relativamente restrita, se for ver nesse campo, né? E é uma questão ética também. Vocês acham que o controle aversivo ele é justificável pensando em consequências a longo prazo? Que podem ser benéficas? Um exemplo disso seria a diminuição do limite de velocidade lá em São Paulo. Diminuiu o limite, passou, você tem a multa. E a justificativa foi para salvar vidas, e os dados mostram que salvou vidas, mas o prefeito não foi reeleito. Será por isso? Porque ele utilizou o controle aversivo? Tá, eu vou polemizar, tá? Sim, eu acho que controle aversivo faz parte da vida e é absolutamente ilusório você dizer que você só usa controle apetitivo, ou seja lá a palavra. Tá? Eu acho que é até absurdo alguém que diz que só faz controle apetitivo. Primeiro porque falta o conceito. Se você quiser me provar que alguma situação é estritamente positiva, eu tenho um monte de pergunta para você antes de você conseguir afirmar isso. Então, esse é o primeiro ponto. É ilusório. Todos nós usamos sempre controles que envolvem aspectos positivos e aspectos negativos. Tá? Então, parte 1. Parte 2. Dentro da análise do comportamento, criou-se essa ideia, e ela tem um contexto histórico, né, tal de vamos criar um mundo apenas com controle apetitivo, e eu acho que isso ignora um fator extremamente importante. Eu morro de medo de controle positivo, de reforçamento positivo. Morro de medo, acho que é a coisa mais manipuladora que existe no planeta. Primeiro porque evita contra-controle. Que é uma coisa mais... reforço positivo, salário. Salário, pronto. O que era o Soma, né, no Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Na distopia do Huxley, você é controlado pelo prazer, né? Na distopia do Orwell, você é controlado pela dor. Como que você é melhor controlado? E tem o desdobramento disso dentro da análise de comportamento, que se você olhar as pesquisas sobre controle aversivo, elas foram sumindo. Porque as pessoas, você dizer, eu faço pesquisa e defendo o uso de controle aversivo, todo mundo já te olha torto. Né? Parece que você está xingando alguém. E eu estou simplesmente admitindo, como você falou, a matriz lá, reforçamento positivo, negativo, punição, etc. Eu estou falando de 3/4 de tudo que acontece na minha vida. Como é que eu não vou estudar isso? Então, é parte 2. E aí, o desdobramento disso que a gente tem dentro da análise de comportamento, que foi sumindo, numa época que, na economia comportamental, é um tema de amplíssimo interesse. As pessoas querem entender reforçamento negativo, elas querem entender punição negativa, eles querem entender punição positiva. E, na hora que o mundo... Tem uma frase do Critfield que eu acho ótima. Quem já viu a apresentação minha, em metade eu termino com essa frase. Que ele fala assim, a hora que o mundo resolveu se encantar com a área de controle aversivo, querer entender, é a hora que a análise do comportamento se recusou a falar sobre isso.
Por que será que a análise do comportamento acaba marginalizada? Um dos bastiões da economia comportamental é a análise de assimetria de comportamento. O que isso quer dizer? Que as pessoas elas têm aversão à perda, elas reagem mais intensamente numa situação de perda do que elas reagem positivamente numa reação de ganho. Então, perder R$10, para mim, tem um controle mais intenso sobre a probabilidade de respostas futuras do que ganhar R$10. Aí você fala assim, oi, analista do comportamento, você estuda comportamento? Fala para mim sobre isso. E aí a pessoa, não, ideologicamente eu sou contrária a estudar o controle aversivo. Desculpa, isso não serve. Não, eu fiz o comentário, então pode ser até um modo injusto, né, de colocar as questões, porque eu concordo plenamente. É irreal pensar em intervenções sem trabalhar com controle aversivo. Talvez por conta do nosso histórico, né, no laboratório de onde a gente veio, né? Mas tem que ser estudado isso. Não tem como. Eu estava lendo um livro muito interessante, não é de um analista do comportamento, mas só que eu indico para qualquer pessoa interessada em estudar isso, que é o Celso Sá, né? Ele tem um livrinho que foi publicado, eu não sei se é da década de 70, sobre controle. E tem um capítulo, e psicologia social, e tem um capítulo em que ele faz uma análise de Walden 2. E ele mostra lá que até em Walden 2 havia controle aversivo, com o código Walden do Skinner, não é? Por exemplo, as pessoas da comunidade não poderiam discutir com as pessoas de fora sobre o que acontecia ali. Só que eles não falavam, o código não descrevia uma punição do tipo, olha, se você fizer isso, você vai se punir. Não, era o seguinte, para continuar usufruindo das as coisas boas que já eram valores, né, da boa vida associada ao Walden 2, não faça isso. Ali, mesmo que de uma maneira velada, você tem uma contingência aí aversiva, não é? Então, nem o Walden 2, a comunidade utópica criada por Skinner escapou do controle aversivo. Então, esse ponto, né? Queria acrescentar, né, eu também subscrevo essa questão, acho que é um fato do cotidiano, portanto, nada escapa em termos de obrigação de a gente se estudar. Mas também acho que assim, é um pouco contextual. Depende da situação, parece que a gente tem parâmetros para utilizar alguma forma de controle aversivo ou alguma forma de controle, vou chamar de positivo, apetitivo, enfim. Fico imaginando, quando uma criança está numa situação iminente de pegar essa garrafa aqui e bater na cabeça da outra, se você, por exemplo, quiser reforçar diferencialmente o comportamento dela, de afastar a garrafa, etc., você fica até o final da sua vida. Então, o que você tem que fazer? Você tem que imobilizá-la e com uma certa força que impeça aquele movimento. Depois você dá dicas de qual é o comportamento adequado para essa situação. Então, estou exagerando no exemplo, mas parece que a contextualização vai nos ajudar a fazer esse tipo de escolha. Agora, outro exemplo. Um dia desse, eu consegui ir numa reunião de condomínio. Isso é horroroso, vocês não sabem quanto. Mas eu também sou culpado, porque eu digo para os meus alunos, vocês têm que ir em tudo quanto é lugar, inclusive assistir novela, etc. É um microcosmo de democracia. É comportamento. Quem está interessado em comportamento tem que olhar para tudo. E eu fui na bendita reunião de condomínio, porque tinha uma série de coisas que eles estavam propondo, o síndico e a equipe dele, para mudar comportamentos lá dentro. Então, um dos comportamentos era que o pessoal andava em velocidade excessiva. Eu digo, muito bom, vão tomar uma decisão. Aí fiquei imaginando que algum tipo de mecanismo que, sim, punisse o comportamento do usuário, de modo que isso reduzisse a frequência de ocorrência, etc. Eu digo, então, qual é a proposta de vocês? Nós vamos aumentar o tamanho da lombada que tem. Então, veja só, quer dizer, aumentar o tamanho da lombada, isso não implica unicamente em provavelmente reduzir o comportamento do indivíduo praticante por conta de que, então, em novas situações, com a lombada baixa ou nenhuma, ele vai passar. Digo lá para eles, então, por que você não faz um buraco bem fundo
Ele vai, cai dentro e se arrebenta e pronto, o problema nosso está resolvido. Não é por isso que tem outros tipos de sanção. Então, são punições, mas você deve escolhê-las também, não é qualquer... Então, tem que ter a ver essa compatibilidade, essa contextualização, e bom senso existe na ciência também. Deixa eu comentar. Eu fiz a defesa do controle aversivo agora, vamos relativizar. O que eu acho... existe uma questão no uso do controle aversivo, no uso de controle apetitivo, enfim, que envolve toda essa discussão que a gente está tendo de ética. Mas existe também uma questão de você, independente, digamos, usar o controle aversivo não pode ser por desconhecimento do ambiente, porque você não sabe o que fazer. Parece que foi o caso aí da lombada. Entendeu? Você vai no que todo mundo está acostumado. Agora, alguém comentou aqui do uso do cinto de segurança no carro, alguma coisa assim. Em São Paulo, a história foi assim. Começaram com a ideia, uma campanha de conscientização da importância do uso do cinto de segurança. Passou batido. Ninguém viu. Todo mundo continuava sem usar o cinto. Aí eles colocaram lá uns carros que ficava tocando um sinalzinho enquanto você não afivelasse o cinto. O pessoal pegava o cinto, passava por trás, afivelava, sentava, continuava dirigindo. A hora que puseram a multa, em um mês, uma semana, tá todo mundo de cinto. Todo mundo de cinto. Então, aí vai conhecer o seu eleitorado também. Depois, a função do usar o cinto foi mudando. Primeiro, as pessoas usavam porque não queriam ser multadas. Hoje em dia, eu me sinto desconfortável em dirigir sem o cinto. Então, vai tendo uma mudança de função. Mas aí eu vou num lugar que ninguém usa cinto, eu me sinto uma trouxa de usar cinto. Fica todo mundo olhando, como falando, essa daí da cidade, né? Essa besta aí da cidade usando cinto. Né? Então, isso é conhecer o ambiente. Em alguns, nessa contingência, usar o cinto, não usar o cinto, é passível de punição. Eu dei o exemplo do all-power, que era o oposto. Quer dizer, a prática mais comum era simplesmente punir, aumentando a conta de quem estivesse usando mais energia, e o nudge deu uma alternativa muito simples, que a gente chama de norma social. Eles controlaram o comportamento por norma social, dando informação do teu vizinho. E aí você não precisa usar controle aversivo. Então, eu acho que a discussão está longe de ser se você tem que usar controle apetitivo ou tem que usar controle aversivo. Envolve a questão, e aí é uma chamada para analistas do comportamento em geral, de aprender a descrever o seu ambiente. E, a partir do seu ambiente, você vê qual é a política que você deve usar. E essa estratégia da conta de luz, não é, do nudge, é muito interessante porque é algo parecidíssimo, não é? Ocorreu em São Paulo, não era com luz, mas com água. Quando eles começaram a dar desconto, não é, para consumir menos e multa para consumir mais. Aí não era o nudge. Deu certo, mas se tem uma alternativa que não envolve esse tipo de... Porque ele tinha punição, não é? Em relação à multa por consumir mais em relação a uma média de 12 meses, eu acho que era essa que era a contingência. Se você tem uma alternativa que pode diminuir o gasto, que não envolva essa imposição, aí você tem uma alternativa que eu acho que é mais interessante, não é? Eu acho que todas essas estratégias são válidas, né? Meus comentários foram mais sobre pensar nessas questões éticas, isso deve ser feito. Porque o contrário também não me agrada, né? Que é deixar as contingências naturais atuando e ver o que acontece. Isso não está também, não é? E também utilizar, talvez, a estratégia que seja menos intrusiva, porque talvez não crie tanta mudança, assim, que é as pesquisas de conscientização. Eficácia baixíssima, não é? Os programas de ensino e conscientização, eficácia baixíssima. E quando você entra em programas do governo, a maioria é programa de ensino e conscientização. Não é? E a maioria das intervenções em psicologia social, não analítico-comportamentais, são dessa dimensão. E a gente tem que analisar por quê. Será que são mais fáceis de serem aplicadas? Essa análise de comportamento está atendendo essa demanda? A então. análise de comportamento está atendendo essa demanda? Eu acho que tem duas variáveis importantes aí. Eu acho que o custo, comportamento de quem vai fazer,
é mais baixo, porque não tem que entrar em contato com as contingências que estão... você tem que fazer um plano, uma palestra, uma roda de conversa, que é muito legal falar roda de conversa. E outro ponto que eu acho que é importante, que contribui para a manutenção desse tipo de intervenção. Não, a maioria dos projetos, a gente está fazendo uma análise quantitativa sobre isso lá. A maioria dos projetos não prevê uma análise do próprio projeto, para ver se a intervenção foi efetiva. Eles fazem lá a intervenção, fazem a roda de conversa, a palestra, e vão embora. Não avaliam a efetividade da intervenção. Que é algo que é Talvez presente se avaliassem, não estariam continuando com as mesmas intervenções. A gente tem uma pergunta aqui. Tá. Eu só ia comentar rapidamente que eu acho que isso é importante, né, quando a Carol trouxe a questão do aversivo, né, porque é uma questão que, assim, funciona. Daí eu acho que o perigo do analista do comportamento é ele ter essa noção de que, ok, funciona, mas nós devemos ou não fazer isso, e, assim, quem decidiu que isso deve ser feito ou não? Sabe, eu acho que muitas vezes a gente, ok, funciona e vai ser por uma coisa para o bem. Né? É aquilo que eu estava falando antes, de que parece que a gente parte de alguns pressupostos de que algumas coisas são pontos pacíficos. E não são. Quando se trata de um debate ético, acho que é muito difícil ter pontos pacíficos. O que eu acho até benéfico, né, que não se tenha. Mas fala. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Viu? Eu queria colocar só um ponto em relação ao exemplo que vocês colocaram da diminuição da velocidade. Na realidade, o número de acidentes ele veio diminuindo faz pouco mais de 6 anos. A diminuição do índice de acidentes ele ocorreu de 2 anos. A diminuição da velocidade ocorreu 2 anos para cá. E nesse meio termo aconteceram mais acidentes. Não teve assim exatamente não deu continuidade na diminuição. Diminuiu, mas não deu continuidade. O que aconteceu, o que fez com que diminuísse o número de acidentes, um dos fatores, houveram outros fatores, foi a retirada dos motoqueiros das vias expressas, onde eles diminuíram o limite de velocidade. Isso é só um ponto, mas a minha questão não tem nada a ver com isso. A minha questão é assim, você falou em relação ao NED, né? NUD. Eu li alguma coisa em relação à teoria contingencial. Tem alguma ligação? Não sei se você já ouviu falar da teoria contingencial. A teoria contingencial ela é relacionada também à economia, à administração, que é mais ou menos... Eu identifiquei algumas coisas que você falou, que seria mais ou menos nesse sentido, de você identificar ali o que está acontecendo e modificar naquele ambiente, modificar os comportamentos naquele ambiente. Eles ligam um pouquinho com isso. Bom, eu vou admitir que eu não sei exatamente o que é teoria contingencial, mas eu consigo imaginar só pela palavra contingência, uma análise. Nós temos uma teoria contingencial. Temos uma em vigor exatamente aqui. Então, imagino que sim. Eu só queria completar que eu fiz a chamada aqui estamos atendendo a demanda ou não. Quero dividir uma vivência pessoal minha que eu acho que é interessante. Eu sou sócia de uma consultoria em economia comportamental. E eu estou ali, falando no meio do avião. Estou lá batendo meu martelinho no meio do avião. Uma coisa que me frustra muito é que tem muita porta que pode se abrir e não tem analista do comportamento que atravessa essa porta. A demanda social está aí. Ela existe, as pessoas estão interessadas, talvez até pegando a carona com o crescimento da economia comportamental. Aí tem o Obama, né? Aí tem o Behavior Insight Team, BIT, na Inglaterra, que é o equivalente a isso. Quer dizer, a demanda social está aqui, as pessoas estão querendo pensar em políticas públicas mais inteligentes, elas estão prontas, estão se perguntando sobre como melhorar a nossa vida. E a análise do comportamento, ela tem contribuições lindas a serem feitas, mas talvez uma certa timidez em usar esses instrumentos, em pesquisar
pesquisar, agora tem crescido pesquisa de cultura, pesquisar contingências, pesquisar administração. A gente teve recentemente um evento lá na USP que chamava Ampliando Fronteiras. A gente trouxe o Helder Lima Gusso para falar sobre organizacional, a gente trouxe o Diogo Seco Ferreira para falar sobre grupo, e eu falei sobre economia, e assim, o consenso, o Helder falou a mesma coisa. Por exemplo, a segurança no trabalho, organizações, a demanda está aí, e cadê os analistas do comportamento? Cadê a massa crítica para estar atendendo essa demanda? Então, é um chamado. Gente, a gente tem muita coisa a contribuir, então precisa de uma certa ousadia, né? Está aqui a grande contribuição do professor Kester, do Diego, de, assim, pega esses temas, vamos se mexer, que a sociedade está aqui pedindo esse tipo de intervenção, esse tipo de ajuda. Só completando, é isso mesmo que a Carol está dizendo, quer dizer, gente, passou o tempo da psicologia ser dirigida exclusivamente para a área clínica, a área organizacional do trabalho, e, bom, enfim, na análise do comportamento, onde houver comportamento, há trabalho. O problema é que nós temos que abrir esse campo de trabalho. Primeira coisa. Segunda coisa, não se iludam, porque qualquer proposta que a gente faça, ela passará por um crivo crítico social, porque ela é desconhecida. No mínimo, ela é desconhecida, quando ela não é mal interpretada. Então, a gente tem essa tarefa de mostrar que, evidentemente, nós temos um engajamento político e ideológico numa dimensão social, e nós também queremos uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais compartilhada e assim por diante. Mas não vamos imaginar que vão nos procurar a qualquer hora dessas se a gente ficar imóvel dentro do avião. O avião está voando. Um ponto importante também, que eu acho que vale a pena discutir, é que é a mesma ideia do... Não, você está fazendo isso enquanto você está construindo o avião ou o barco. Mas, no momento que você está lá, do vamos ver, né, fazendo a intervenção, não importa questões para aquela população, ou qualquer que seja, na verdade, na maior parte dos casos, as questões de fundamentos filosóficos da nossa área. Não importa, não, a intervenção vai ter adesão ou não por conta da nossa noção de liberdade, ou o que quer que seja. Não é a mesma questão do médico. Você acha que o médico atendendo... analogias são sempre grosseiras, lógico, não é? Uma pessoa religiosa ou não que acredita em outras coisas, mas a atividade vai dar certo, não é? A intervenção médica vai dar certo, talvez. A probabilidade de sucesso da nossa intervenção na dimensão das políticas públicas, o que quer que seja, pode... não ocorre em função de passar essas nossas ideias mais filosóficas, por assim dizer. Tanto que a maior parte dos exemplos que foram apresentados aqui não foram feitos por analistas do comportamento, não é? Só que merecem uma leitura analítica comportamental. Não é? Seja o caso de São Paulo, seja o caso dos nerds, eles não são analistas de comportamento por formação, não é? Aquele outro exemplo que você colocou lá na BPMC, que foi muito interessante, do Rio de Janeiro, não é? Dos kites, não foi um analista do comportamento que fez aquilo, não é? Então, mas deu certo, essas intervenções elas são efetivas. Eu tenho uma probabilidade alta de darem certo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, um comentário? Boa noite. A gente estava discutindo ali na mesa que na Inglaterra, né, o NUD ele foi usado e teve resultados bem interessantes, né, de 15% a 90% e tal. E pensando assim na realidade brasileira, porque lá o simples fato de apresentar um dado, uma informação dos vizinhos e tal, teve esse resultado. E no Brasil, se a gente usasse o NUD aqui, talvez de uma forma diferente ou até mesmo semelhante, pensando a nível cultural, talvez de acesso à informação, teria efeitos. Eu queria ouvir de vocês. Os efeitos seriam também assim, numa proporção tanto quanto na Inglaterra, né? E se existe algum exemplo também aqui no Brasil da utilização do NUD? Olha,
planeja ir no mestrado de vocês e conte pra gente os resultados. Eu vou ficar Um muito dos curioso. objetivos, né, é despertar a atenção para esse tema. É realmente um tema apaixonante, gente. Eu que tenho muitas reservas com a ideia de planejamento cultural, quando eu leio sobre Nudge, eu me sinto muito desafiado, assim, quais são meus argumentos contra isso, afinal de contas? Né? Tem que ser contra. Não pode ser a favor, não, né? Não, então, tipo, Ok, só pra eu estou entender. sendo convencido, é isso que está me... É isso que dói. Mas eu acho que a Carol conhece alguns exemplos que estão sendo executados no Brasil já, não é? Tem poucos, mas eu descobri recentemente. Mas, assim, pergunta se Nudge funciona no Brasil. Com certeza. Você está perguntando se comportamento é controlado por ambiente no Brasil. Sim. Se aquela específica, né? Não sei. Eu acho que essa é uma ótima questão de pesquisa. Essa do All Power, especificamente, né? Eu me lembro, ou eu li, que já foi tentado fazer chama opt-out, que é do programa de doação de órgãos no Brasil, e depois o pessoal voltou atrás, né? Porque começou, no Brasil houve um tempo, foi instituído um debate de que se você não quisesse ser doador de órgão, você colocava na sua carteira de identidade, e aí grupos religiosos entraram, enfim, a coisa desandou. Então, existe essa questão. E isso envolve, quer dizer, entender as contingências que estão em vigor no Brasil. E isso só brasileiro pode fazer. Quer dizer, não brasileiro também pode, mas acho que o brasileiro é o maior interessado em tentar pensar, será que a questão da norma social vai funcionar em São Paulo? Eu saber que o meu vizinho está gastando menos que eu em São Paulo? Agora, não sei, Bauru? Né? Em que nível? Porque a questão do controle social... o Hacklin tem uns estudos maravilhosos sobre isso, de desconto social. Né? Qual é o nível de relação que você precisa ter com, sei lá, ele vai escalonando desde o seu amigo de infância, o porteiro, etc., e qual é o nível de controle que a sociedade tem sobre você. Né? Qual é a camada social que te controla. Né? Então, saber que o meu vizinho está gastando menos que eu, dane-se, mas saber, sei lá, que a minha família, né, alguém que tem mais controle sobre o meu comportamento, está gastando menos do que eu, que é uma referência para mim, ou talvez uma celebridade que seja uma referência para mim. Enfim, eu tenho certeza que funcionaria se fosse bem aplicado. Se fosse aplicado assim a esmo, provavelmente não. Eu ia falar só a fundação, eu recentemente, ok, eu cheguei lá. Eu aprendi recentemente, na Prefeitura do Rio de Janeiro está sendo feito uns trabalhos muito legais de intervenção. Eles, assim, é nudge também, mas especialmente na aplicação do método científico para a execução de políticas públicas, que essa é uma questão entrelaçada, mas que tem alguns aspectos autônomos, né? Será que a gente pode fazer experimento para a política pública? E nessa linha, a Fundação João Goulart, no Rio de Janeiro, tem feito algumas intervenções, alguns experimentos em políticas públicas, e estão tendo uns resultados incríveis. Só que isso envolve assim, todo um debate de legislação, será que é viável, será que não é? Um caso que eu aprendi recentemente num congresso, pedi autorização para divulgar, então não estou quebrando nenhuma permissão, nenhum sigilo para isso, é um caso que teve com a inadimplência do IPTU no Rio de Janeiro. Carioca não pagava IPTU, veja só isso, né? Surpresa. E o que eles fizeram eles deram cartas, eles mandaram cartas para os inadimplentes, 3 diferentes cartas, a 3 grupos diferentes. Na primeira carta, eles eram todos fofinhos. Olha que importância do seu imposto. Olha aqui a sua comunidade, esse hospital que foi beneficiado com o teu imposto, contribua, faça a sua parte, papapá. Uma segunda carta mais neutra, meio que de custo de resposta. Olha, como é fácil quitar o seu IPTU pendente. Está aqui, tem esse Deskline, você pode baixar a guia aqui, tem o link, tem isso, tem aquilo. E a terceira carta, absolutamente porrete na mão, assim.
Se você não pagar o seu IPTU, você pode perder sua casa, você vai ter o custo do advogado, você vai ter vai sujo no SPC, a sua casa pode ser confiscada, etc, etc. As duas primeiras versões da carta, a impressão que dá é que elas se perderam no correio, que ninguém leu. A terceira carta, aversiva, né, controle aversivo, diminuiu em 60% o nível de inadimplência do IPTU, coletou 15 milhões de reais de imposto. Não é pouco, não é nem 5%, 60%. Então, esse é um exemplo. A Fundação Jogular está fazendo uma série de outros trabalhos, inclusive junto com o Banco Mundial, para, por exemplo, adesão a tratamento de tuberculose. Eles estão fazendo um trabalho super interessante em call center. O jeito de abordar o problema da tuberculose é que o tratamento ele dura 6 meses, só que a pessoa se sente bem com 2. E aí a pílula tem que tomar todo dia, são várias pílulas, é um tratamento incômodo, elas param. E aí elas se sentem bem, mas elas não estão curadas. E o bacilo, quando retorna, ele retorna resistente ao medicamento. Né? Então, como fazer com que as pessoas comecem a aderir mais ao tratamento da tuberculose? Eles estão tentando diferentes tipos de intervenções em call center. Eles têm um outro que eles estão fazendo de evitar que o carioca trave o cruzamento, o ônibus, principalmente, está com pressa, trava o cruzamento, né? Como modelar isso, enfim. Se vocês entrarem lá no site, vocês vão ter lá uma série de iniciativas que estão sendo feitas via experimentação, via descrição, entender a contingência, testar coisas diferentes para ver o que funciona ou não. E assim, eles estão absolutamente abertos a contribuições da academia, pesquisas que ajudem a descrever, enfim. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente tem tempo para pergunta? Não sei. Não temos tempo para pergunta. Então, a gente quer agradecer desde já a participação de todos. Acho que foi muito produtivo. Espero que tenha pelo menos despertado algum interesse em vocês pelo tema, que eu acho que é um tema que está bombando já muito fora. Acho que não vai demorar muito para isso começar a acontecer no Brasil. Já está começando, né, o Rio de Janeiro. Sim, acho que foi importante assim, a gente chamar atenção para isso, chamar atenção para quanto uma discussão ética é imprescindível. Amanhã teremos a oportunidade de ver a Marina Castro falando sobre ética, vai ser um privilégio. Eu acho que foi importante a gente chamar atenção para isso, discutir a questão do é possível planejar por dentro, né? É possível fazer uma mudança de dentro do sistema. Né? Acho que são todas questões para vocês pensarem a respeito. Né? Quem sabe daqui, se sair uma iniciação científica, uma possibilidade de mestrado, a gente já fica satisfeito. Missão cumprida. Missão cumprida. Essa é a nossa intervenção, né, César? É isso aí. Gente, a gente ainda tem o resto da noite ainda para conversar informalmente nas mesas. Queria convidar vocês a conhecer lá nosso canal, botecobehaviorista.com. Vai dar direto no nosso canal no YouTube, a gente tem a página no Facebook também. Nós já gravamos um boteco com a Carol, um boteco sobre economia comportamental, foi demais. A gente tem um boteco com o Diego também, falando sobre neurociências e análise de comportamento. E a gente tem as gravações dos botecos que a gente fez aqui, com participação do Kester também. Então depois dá uma olhada lá. Como é que é? Curtem, comentem e compartilhem. Gente, brigadão, viu? Valeu. Valeu.